Olá, eu sou a Luciana e essa é a segunda parte da nossa aula, onde falaremos um pouco sobre outras abordagens de princípios para além dos três R's. Então, introduzindo alguns outros quartos e quintos R's que muitos grupos de pesquisa têm sugerido. Então, eu vou falar brevemente sobre um R de respeito, né, que vários grupos têm trabalhado, introduzido esse princípio. Outro que nós podemos falar é sobre reprodutibilidade. Então, até o momento, nós falamos bastante sobre a questão de problemas de reprodutibilidade em pesquisa, que devem ser incorporados, então, como princípio de pesquisa. A questão da responsabilidade também tem sido sugerido por alguns grupos como um quarto R, né? E eu acho interessante trazer aqui um conceito, um quarto R trazido por grupos de pesquisas na Índia, que eles consideram como a reabilitação dos animais pós-experimentais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses princípios. Com relação ao respeito, quando se tem esse requisito como um princípio, temos que entender que, dessa forma, os animais eles devem ser considerados como colaboradores de pesquisa, não como meros objetos de pesquisa. Então, eles não são citados como materiais e métodos, e sim como sujeitos da pesquisa. E o que acarreta considerarmos esses animais como colaboradores? Isso acarreta a considerarmos os interesses também desses colaboradores e elevarmos, então, a um status moral maior. E dessa maneira, toda a equipe envolvida ela deve ter um treinamento e prezar pelo bem-estar dos animais. Isso quer dizer que quando se avalia um projeto de pesquisa, nós temos que ter atenção para que todas as pessoas citadas nesse projeto, todos os membros da equipe que irão trabalhar com os animais, eles devem seja um certificado, né, ou enfim, o seu histórico, mostrando que eles possuem habilitação e conhecimento sobre bem-estar animal. São alguns dos fundamentos da introdução do respeito como um quarto R. Sobre reprodutibilidade, nós já falamos bastante na aula anterior, que se um estudo não for reprodutível, vidas animais foram em vão, né? Não somente os elevados custos financeiros, né? Mas o custo como o dano maior que a vida animal. Então, nós temos que identificar a baixa qualidade metodológica de projetos, as falhas nos desenhos experimentais são de responsabilidade também de quem está avaliando esses projetos para dar os seus aceites ou não. Com relação à responsabilidade, como eu já falei, nós compartilhamos, né, de uma responsabilidade maior, onde os pesquisadores possuem, então, a responsabilidade de promover o bem-estar animal. E, enquanto avaliadores, membros da CEUA, temos que fazer cumprir os 3 R's. Então, sempre na avaliação de um projeto, nós precisamos estar atentos àqueles 3 R's que tanto falamos, né? E, principalmente, garantir que apenas estudos considerados essenciais e que justifiquem o uso de animais sejam aprovados. Então, voltamos a falar novamente sobre aquela balança onde se pesa o valor científico de um projeto e o custo ético da realização desse projeto.
Como eu falei anteriormente, eu trouxe aqui o título de um artigo que foi publicado recentemente, onde essa sigla CPCSEA, ele é um comitê equivalente ao nosso CONSEA no Brasil, né? Que seria então o órgão nacional de supervisão de experimentação animal. Isso é da Índia, né? Então, eu achei interessante trazer para vocês que eles consideram o 4R como reabilitação. Reabilitação, entenda-se, a colocação dos animais em lares, né? Em adoção para pessoas que os criem como animais de companhia, né? Então, na Índia, a reabilitação de animais de laboratório, ela é reconhecida como uma necessidade, não só moral, como legal. Isso está dentro dos critérios, né, do comitê, faz parte da política nacional para uso de animais de experimentação, tanto que essa reabilitação, ela é prevista até financeiramente, né? Os pesquisadores devem prever o custo financeiro, inclusive, dessa parte de finalização, né? Que seria a possibilidade de adoção dos animais. Evidentemente, muitos animais não terão condições, ou alguns realmente são mortos durante a pesquisa, mas todos aqueles animais que são do grupo controle, enfim, que possam ser adotados, isso faz parte do projeto de pesquisa, é cobrado pelo Comitê Nacional, né, e faz parte, então, da política nacional. Em outro vídeo, nós vamos falar mais a respeito disso. E agora eu gostaria de citar um artigo que eu achei que propõe uma estrutura que eu achei bem interessante e bem prática, visual, e traz uma sequência lógica, pelo menos para mim, de como se fazer uma avaliação de um projeto de pesquisa. Esses autores, David deGracia e Tom Béchamp, eles publicaram, na verdade, um livro, e no ano passado eles fizeram um resumo, né, dessa estrutura dentro desse artigo. Então, eu acho interessante fazer uma apresentação breve de como eles estão propondo essa estrutura mais abrangente, que vai além dos 3 R's. Então, aqui tem uma maneira mais visual, né, de se ver essa estrutura de princípios que esses autores estão colocando como princípios para a ética em pesquisa animal. E eles trazem esse conjunto dentro de 2 valores fundamentais. Então, um valor fundamental é de benefício social e o outro valor é de bem-estar animal. Dentro desses 2 grandes valores fundamentais, os projetos precisam atender a 3 princípios relacionados ao benefício social e outros 3 princípios relacionados ao bem-estar animal. Então, vou fazer essa sequência lógica que eles propõem nesse artigo e que também eu vou deixar disponível como material complementar. Então, o primeiro princípio que tem que ser observado na avaliação de um projeto é o de nenhum método alternativo. Então, o que quer dizer esse princípio? Os pesquisadores, eles devem fazer uma pesquisa profunda de métodos alternativos ao modelo animal. Havendo um método cientificamente viável, deve ser optado, então, pelo método alternativo e não se deve utilizar animal nesse caso. Então, ele é semelhante ao princípio de substituição, né, dos 3 R's. Porém, ele
é mais robusto do que esse princípio de substituição, certo? Porque nele se diz que, em hipótese alguma, o animal será utilizado havendo uma possibilidade viável cientificamente de um método alternativo. Se o projeto atende a esse primeiro princípio, né, e se deve utilizar, então, justificando o uso de animais, se verifica um segundo princípio, que é o do benefício líquido esperado. Então, ele também faz, nessa estrutura, aquela análise, né, de dano-benefício, e tem que se pesar se esse benefício líquido realmente é maior do que o dano, né? Quando é positiva essa resposta, né? Há realmente um benefício líquido, é preciso atender a um terceiro princípio, que é o princípio do valor suficiente para justificar o dano. E é aqui que não existe uma resposta pronta, porque eu diria que é o grande ponto nevrálgico de discussão dentro de um comitê de ética, seria a discussão desse princípio, porque nós temos que responder à pergunta: o que é realmente valioso? Qual é o benefício realmente que está sendo trazido com a realização desse projeto, né? E se ele justifica esse dano. E aí, então, entram questão de valores mesmo e de qual é a importância dada ao status moral dos animais naquele experimento. Então, realmente fica uma pergunta para ser bastante discutida dentro das CEUAs. Pode ser que não haja consenso, né, quanto a essa resposta, mas nem por isso não deva ser debatida. Bem, se atendeu a esses 3 princípios que são relacionados ao benefício social, nós temos que verificar os princípios relacionados ao bem-estar animal. Então, o primeiro princípio é o de nenhum dano desnecessário. O que significa isso? O animal será submetido somente ao que for aprovado, descrito e aprovado pelo comitê de ética, né? E, mais do que isso, esse comitê precisa avaliar se aqueles métodos que estão sendo utilizados são realmente necessários. Então, eu trago aqui o exemplo, que eu acho bem didático para a gente ter, é uma prática que se faz em praticamente assim, todos os projetos fazem realização de coleta de sangue, né? Então, aqui temos a coleta de sangue do camundongo, que por muitos e muitos anos se fez através do plexo retroorbital, né? Isso aqui é uma pipeta de Pasteur sendo introduzida para uma coleta de sangue. Essa técnica, ela é muito mais invasiva e danosa do que a técnica de coleta de sangue pela veia facial, né? O sangue mandibular, que por sua vez ainda é mais danoso do que o treinamento de um animal para que se faça a coleta sem contenção nenhuma através da cauda, né? Então, lógico que cada um desses métodos será utilizado conforme o volume de sangue necessário, né? Conforme a sequência desse experimento. Mas nós temos que entender que podemos aprovar aquele método que seja menos danoso, menos invasivo, porque senão não estamos atendendo esse princípio de nenhum dano desnecessário. Nesse caso, pela minha prática, pela minha experiência, eu jamais justificaria o uso desse método de coleta retroorbital, porque
se consegue um volume suficiente por uma via bem menos invasiva. Então, esse tipo de nível de detalhamento que a gente precisa ter quando avalia um projeto de pesquisa. Muito bem, então, isso faz parte de refinamentos, né? Então, ele ainda, tentarmos colocar essa estrutura dentro dos 3 R's, ele faz parte, sim, de um refinamento. Mas eu acho interessante isso aqui ser trazido como realmente um princípio de nenhum dano desnecessário. Se fez todo esse processo, né, de refinamento, nós precisamos avaliar um princípio relacionado às necessidades básicas. E aí, quando se fala em necessidades básicas, pensando no bem-estar dos animais, nos vem em mente logo as 5 liberdades, né, que vocês já viram em outras aulas, mas eu considero as 5 liberdades que são, né, livres de fome, de sede, de doenças, são umas medidas de necessidades básicas, mas são umas medidas baseadas no negativo, né? Eu acho mais interessante a visão trazida por outros autores relacionadas a essas 5 liberdades, que são as 5 oportunidades, né? Ou as 5 provisões que um animal deve ter, né? Então, seriam elas a oportunidade de ter uma boa nutrição, a oportunidade de ter um bom ambiente, que o animal tenha uma automanutenção, possa ter abrigos, né? A oportunidade de uma saúde ótima, ou seja, qualquer sinal de algum problema, um diagnóstico deve ser feito rapidamente. A oportunidade de exercer todos os comportamentos que são apropriados e naturais daquela espécie, né, que são espécie específico. E um quinto elemento que é relacionado às experiências positivas que os animais devem ter. Então, a questão de o animal ter segurança, confiança, o senso de controle. Então, quando nós falamos em mudar o manejo para técnicas de cooperação, é isso que nós estamos proporcionando aos animais, que eles tenham o controle e o engajamento aos seus ambientes. Então, essa estrutura, eu acredito que faz um fechamento bem com relação a esses valores fundamentais que a gente tem que prever e reduz bastante os problemas de pesquisa, melhora muito a qualidade da pesquisa. Então, relacionado a isso, eu vou deixar um material também para vocês, que é um guia que auxilia bastante na avaliação de projetos. Ele foi proposto como planejamento e condução para pesquisadores, mas quem faz avaliação de projeto também se beneficia desse tipo de artigo, e nele esse autor traz o que ele chama de Prepare, né? A sigla é um guia com um checklist, né, que o pesquisador vai utilizar para ter o que eles chamam de recomendações para excelência em pesquisa. Então, nós, como avaliadores, também podemos nos beneficiar com esse guia. Tá? Ele está contido num site, um site que eu trabalho bastante, utilizo bastante no meu dia a dia, nas minhas aulas, enfim. Vejam que traz nesse site o checklist e traz também bastante respostas para muitas dúvidas com relação a desenho experimental, análise estatística, até mesmo procedimentos para coletas de sangue, tudo que tiver de mais moderno vai estar nesse site. Então, assim eu finalizo essa nossa outra parte de aula. Até!